Seja bem-vindo aí mais um vídeo no canal. Hoje eu vou falar aqui sobre futebol. Se você não ter cuidado aí, você que quer ter uma carreira de futebol, você vai acabar ficando estagnado e ficando para trás. Por quê? Porque para você ser jogador de futebol, você tem que ter patrocínio. Se você não saber disso, você vai acabar ficando para trás. Você tem que saber disso. Que para você ser jogador de futebol, ou cantor, ou ator, você tem que ter patrocínio, tem que ter envolvimento de outras pessoas. E vários jovens aí não sabem disso e eles acabam ficando para trás e sem conseguir alcançar esses objetivos, né? É, Aí a pessoa tem que saber disso antes de tentar ser jogador de futebol, né? Saber que precisa de patrocínio, tem que ter outras pessoas envolvidas, não é só você que vai conseguir fazer acontecer, vai precisar de outras pessoas também. Para você virar um jogador de futebol ou cantor. Ou cantor, essas profissões são profissões que exigem não só de você, mas exigem você ter outras pessoas também para estar com você ali durante a sua carreira. E você tem que saber disso sempre. Antes de tentar ser um jogador de futebol ou de tentar ser um músico, você tem que saber que vai ter que ter patrocínio, vai ter que ter outras pessoas. Se você quiser ser jogador de futebol. E não dá para ser jogador de futebol hoje em dia, a não ser que você esteja um empresário. Recentemente morreu uma dupla aí de cantores sertanejos que morava lá em Tranqueiro Neves. Eles foram na pista na BR-101 e um carro pegou eles lá. Acho que eles derrubaram e morreram. Mas eles tinham empresário, por isso que eles já estavam caminhando para virar um cantor. Empresário é a mesma coisa que patrocínio. Se você tem patrocínio, é sinal que você tem empresário. Se você tem empresário, é sinal que você tem patrocínio. A moto não tava subindo aqui a ladeira. A moto não aguenta 3 bujão de gás. Aqui voltando para o que eu tava falando. Se você tem patrocínio, é sinal que você tem empresário. Se você tem empresário, é sinal que você tem patrocínio. E esses dois cantores lá tinha empresário. E você tem que saber disso, que para virar jogador de futebol você tem que ter patrocínio. Se você quer ser um cantor, você tem que ter patrocínio. Vários aí que eu vejo chegando na cena do trap tem patrocínio. O Brandão da 30 para 1, antes dele virar cantor mesmo, pelo obter o sucesso, ele foi para Rast Produções e lá já tinha um empresário que cuidava da Rast Produções, né? Sempre vai ter um empresário ali por trás. Na 30 para 1 tem um empresário que cuida ali da carreira dos outros artistas, dos lançamentos. Não é só os caras que tá ali. É difícil ver um cara no underground que é independente obtendo sucesso. Não tem. Oruan da Main Street, ele tem empresário. O empresário dele é da gravadora ali dele, da Main Street. Pode ser um Orochi, pode ser qualquer pessoa, mas ele não tá sozinho nessa, né? Igual vem um cara do interior, ele tá fazendo música, mas ele não tem nenhum empresário. Ele tá ali só ele na capital, mas não tem nenhum empresário. O que que acontece? Ele vai ficar meio que estagnado, porque para ele ter sucesso, ele tem que saber que tem que ter um empresário envolvido para ele conseguir ter sucesso. E muitas pessoas não sabem disso, que tem que ter empresário para ter sucesso. E fica estagnada. Coisas que não precisa ter empresário para ter sucesso. Criador de conteúdo como eu acredito que não precisa ter empresário nem patrocínio. Predeiro não precisa ter empresário nem patrocínio. Agricultor não precisa ter empresário nem patrocínio.
Advogado não precisa ter empresário nem patrocínio. Editor de vídeo não precisa ter empresário nem patrocínio. Escritor não precisa ter empresário nem patrocínio. Essas daí são as profissões que não precisa ter empresário com patrocínio. Agora eu vou falar mais uma vez as profissões que precisa ter empresário e patrocínio. Jogador de futebol precisa ter empresário e patrocínio. Cantor precisa ter empresário e patrocínio. Ator precisa ter empresário e patrocínio. Essas profissões todas tem que ter empresário e patrocínio. E são mais difíceis de ser alcançáveis do que você aí que tem um desejo de ser um empresário, um mecânico, um descarregador e carregador de caminhão. Você não vai precisar de patrocínio e nem de empresário para você exercer essa função. Ser um empreendedor não vai precisar de empresário nem de patrocínio. Você por conta própria vai conseguir chegar lá. Mas o que implanta na mente dos jovens é vai conseguir ser jogador de futebol. Vários professores de escola de futebol aí falam, você vai ser jogador de futebol, mas sabendo que tem que ter o patrocínio. E muitas vezes essas escolas de futebol não oferecem os empresários, não oferecem o patrocínio para ali o jovem que está indo ter carreira. Agora, os que conseguem ter um empresário, conseguem ter o patrocínio, conseguem chegar em uma base de um time de futebol. Agora, esses que não têm empresário nem patrocínio, não conseguem chegar a uma base de um time de futebol. Eu fui um desses. Eu me dedicava a futebol, mas não sabia que precisava ter empresário e patrocínio para eu jogar numa base. Meu sonho era jogar na base de qualquer time de futebol profissional. Mas isso não se realizou porque eu não tinha empresário. E se você não tem empresário também, eu acredito que você não vai conseguir chegar longe. E aí você tem que ter empresário para você conseguir chegar longe, você conseguir se tornar um jogador de futebol. Tem que ter esse foco e saber disso, que precisa ter um empresário para você chegar longe. Se você não tem um empresário, não vai ter como você chegar longe. Vou gravar logo 20 minutos aqui de vídeo, já temos 7 minutos, né, de vídeo. Aí eu vou continuar gravando aqui. Encontrei um celular bom aí, o Moto G é bastante bom para gravar, viu? Conectei aqui, esse microfone ficou bastante bom nele, até melhor do que no meu iPhone. O iPhone é bom a imagem, mas o áudio ainda não sai tão bom quanto saiu lá no Moto G, né? Mas é assim mesmo, nós temos que gravar do jeito que dá, né? Pra quem tá começando. Depois pegar um BM800, mas eu gosto de gravar assim ao ar livre, né? Tem vários deveres de escola ali pra me fazer, mas eu não quero fazer não, porque esse dever não tá me ajudando não. Mais cedo eu fiz uma pesquisa lá. Os deveres de escola ajudam a ter conhecimento, não apareceu nada lá na minha pesquisa. É sinal que os deveres de escola não tá ajudando no conhecimento. A autoeducação sim, se você buscar conhecimento, você vai aprender. Agora se você esperar a escola colocar qualquer coisa aleatória para você, eu acredito que você não vai conseguir ter tanto conhecimento assim quanto teria se você mesmo buscar, você escolher ali o que você quer e ter foco no seu conteúdo e no que você quer aprender. Aí pros curiosos aí vai se dar bem, porque vai conseguir achar esse vídeo. Que pesquisar aí tem como ser jogador de futebol. Aí